Sinto tanta falta de estarmos juntos. Sinto vontade de correr e abraçar todo mundo que vejo no supermercado, ou no posto de gasolina, ou qualquer outro lugar. Você também não pode fazer isso, eu acho. Nem sempre me lembro, entretanto, alguns de vocês foram atacados por mim em vários locais e eu já peço desculpas. E se te ver em algum lugar, começo a ir na sua direção, se não quiser abraço, sabe, faz assim e eu vou ficar distante. Algumas coisas que eu gostaria de dizer antes de começarmos. Primeiro, a generosidade e a fidelidade dessa família da igreja. Se tivesse dito um ano atrás que teríamos 8 meses de não estarmos juntos e você fosse tão fiel quanto tem sido no apoio desse ministério, eu teria dito que seria impossível. Em primeiro lugar, teria dito que é impossível sobreviver a esse tipo de absurdo. Mas a segunda coisa é ter esse tipo de apoio dessa família da igreja. Foi uma das coisas mais encorajadoras que já vi. Isso é absolutamente verdade. Quando nos reunimos como equipe e a diretoria e verificamos como as coisas estão indo, sua fidelidade é extraordinária. Oro sinceramente para que Deus retorne a você 100 vezes cada pequeno ou grande sacrifício que você já teve que fazer. Então, eu estou muito grato por isso, por você. Também essa semana é a semana das eleições, já falamos sobre isso. Não esqueça de votar. Só vote. Não seja estúpido. Vote. Não seja estúpido. Vote e vote inteligente. Vi alguém dizer essa semana, nós temos o menor de 2 males. Se você pensa assim, então você não está ouvindo de Deus. Não cancele a sua capacidade de ouvir de Deus, porque suas ovelhas ouvem sua voz e Ele não está confuso na sua opinião sobre o que está acontecendo. Seja ousado, confiante, corajoso e vamos votar valores em nossa nação. Vamos orar quando fazemos, porque cada ato de obediência que temos como crentes não vive por si só. Se levo comida para o vizinho, é maravilhoso, mas não vive por si só. É como algo gentil. Ele profetiza a natureza de Deus em uma situação. Existe a participação angelical em tudo que fazemos. Estão serviço àqueles que herdaram a salvação. Então, todas as vezes que tomamos uma decisão ousada de fazer algo, podemos nem mesmo saber claramente o que fazer, mas estamos agindo em obediência. O Senhor põe sua mão, sua voz, seu fôlego nessa ação. Portanto, eu quero encorajá-lo a aproveitar o seu momento, a acreditar no que Deus está fazendo nessa ação e orar. Ore, 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 ore. E então seja corajoso e vote. Pai, eu oro por isso. Oro que haja um despertar em toda essa terra para assumir o comando e assumir a responsabilidade que o Senhor nos ofereceu como presente. Muitos não têm, mas você nos deu. Então, portanto, oramos que haja discernimento, haja clareza de coração, mente e convicção, e que valores de justiça sejam restaurados em nossa nação. Agradecemos pelo que está acontecendo nos últimos dias. Dizemos, mais Senhor, mais Senhor. Amém. Bem, quero falar com você no livro de Tiago. Isso é assustador por si só. Sempre que alguém abre Tiago, vem com temor e tremor. Se abrirem no capítulo 4 de Tiago, na verdade eu vou ler um versículo ou 2 do capítulo 3 e vamos ler um trecho mais longo do que normalmente eu faço. Só por quê? Só porque eu preciso fazer para chegar aonde sinto que devemos estar. O que vamos falar hoje é a batalha do coração. Frequentemente falamos sobre o campo de batalha na mente e sabemos que o inimigo trabalha muito para trazer confusão, distração, valores errados e todas as coisas. Mas o campo de batalha é sobre os pensamentos e já dizemos isso há anos, que é verdade. Mas acredito que o objetivo do inimigo não é meus pensamentos, é atacar o meu coração. Eu tive um amigo há cerca de 48 anos, pode ser 48 anos atrás nesse mês,
48 anos atrás, acho que perto desse mês, compartilhou um versículo comigo. E nem sempre se lembra quando um amigo te compartilha um versículo 48 anos atrás, mas esse, no bom sentido, me bateu na cabeça. Deus depositou algo em mim que tem sido um dos meus versículos para a vida nos últimos 48 anos. É um versículo-chave, diria que eu tenho 3, mas esse é o versículo principal. Está em Provérbios 4, 23, onde ele diz: guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deixe-me colocar no contexto de como Jesus lidou com o assunto. Jesus, por um lado, disse: adultérios, assassinatos, invejas e todas essas coisas vêm do coração. No outro extremo, ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, temos capacidade para qualquer um. Ouvi uma declaração de Richard Roberts. Meu Deus, isso foi cerca de 30 anos atrás. Ele fez essa afirmação mais ou menos assim. Não sei se exatamente, mas você vai entender. Deus não vai mudar sua mente. Você não pode mudar seu coração. Mas se você mudar seus pensamentos, Deus mudará seu coração. Pensamento interessante. O processo de pensamento que temos em nossas vidas contribui para a condição de nossos corações, e esse é o ponto. O que vamos falar hoje, vamos ler no capítulo 4, mas deixe-me voltar aos versículos 14 e 15 do capítulo 3. Preciso definir um contexto. Tiago está escrevendo nessa sequência de pensamentos onde ele está tentando abordar a possível corrupção do coração humano. A possível corrupção dos crentes no que se refere ao caráter de Cristo. Curiosamente, quando um crente escolhe características que não são divinas, mas são malignas, raramente o faz porque se baseia numa mentira. Geralmente é porque se baseia em uma verdade mal aplicada. E se o inimigo não puder afastá-lo da verdade, ele o levará a abusar da verdade, ou abusá-la. É como essa estola sacerdotal, que quando eles começaram a adorar, Deus deu algo, eles pegaram isso e colocaram isso acima da sua posição. E aí, onde a idolatria começa, onde tomamos pequenas decisões, onde carregamos os princípios e pensamentos de Deus e aplicamos de acordo com a nossa própria sabedoria, nosso próprio discernimento e não em conjunto com a ação do Espírito Santo. Esse é o começo do colapso e da construção de um caráter errado em um crente. Parece negativo, mas não estou bravo. Eu só quero apontar algumas coisas e dizer: ei, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tudo bem? Todos felizes? Sim, estamos felizes. Verso 14 do capítulo 3 diz: mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não escuta a verdade. Porque essas coisas não são espécies de sabedoria que vem do alto, mas são terrenas, mundanas e demoníacas. Sabe, parem um pouquinho. Isso que me fascina nesse verso. Isso nos dá um grande chave para podermos nos proteger de coisas como inveja, autopromoção, esse tipo de coisa. Ele diz que a inveja, a ambição, vem todas essas coisas ruins, essas coisas. Isso são sabedoria, não vem do alto. Ele está dizendo que isso é sabedoria, mas é uma sabedoria inferior. É que isso nos ajuda a compreender que a inveja, a autopromoção, esse tipo de coisas, surge do raciocínio humano, da mente não renovada. Em outras palavras, vai apelar para a lógica da mente não renovada. É razoável, o que significa é justificável. Nunca conheci uma pessoa invejosa que pensasse que tinha inveja. A suspeita se esconde nesse absurdo chamado inveja. Geralmente chamamos de discernimento. Na verdade, deixe-me acrescentar outra coisa que nos ajudará à medida que entramos no capítulo 4. Merecimento, o espírito de merecimento, muitas vezes se esconde na necessidade por justiça. O espírito de merecimento muitas vezes se esconde na necessidade por justiça.
Isso ficará mais claro no capítulo 4. O merecimento é onde eu tenho direito a algo e a má aplicação do desejo por justiça é onde muitas vezes o merecimento é estabelecido na vida de um crente. O merecimento é onde nascem as coisas tipo inveja e outras coisas. Você tem algo que eu deveria ter. Você tem a oportunidade de algo que deveria ser meu. Você foi criado em um certo tipo de família e eu não. Isso não é correto, não é justo. E quando busca os princípios do reino de forma errada, a verdade, o que é justiça, quando é mal aplicada, dá origem a muitas outras coisas, como inveja, cobiça e, finalmente, de acordo com o capítulo 4, a guerra. Boa e fácil conversinha estamos tendo aqui. Bem, ele diz que sabedoria não é sabedoria do alto, é sabedoria terrena, mas é chamada de sabedoria. Isso significa que ela tem um apelo ao intelecto e à necessidade de justiça e coisas corretas. É a justiça importante? Claro, o fundamento do trono de Deus é retidão e justiça. Retidão e justiça. Muitas vezes, como igreja, especialmente em círculos como o nosso, lutamos pela retidão, mas não lutamos tanto por justiça. A justiça é vital, a justiça é crítica. Mas não me diga que você tem paixão pela justiça e não fala para aqueles que não nasceram ainda. Aqueles com menor voz em nossa nação, que são saqueados, roubados e mortos diariamente, aos milhões agora, são aqueles que ainda não nasceram. Isso não é certo. Você não pode criar uma razão onde isso seja certo. E se isso não te choca, então eu não conheço outra maneira de dizer. Não está bem. Não está certo que não importe. Deve nos provocar. Se olharmos para isso e não nos provocar, esse ultraje da justiça na terra. Eu não quero dizer destruir a vida das pessoas que votam nisso, eu só estou dizendo que temos que corrigir algo que está errado. Portanto, você não pode me dizer que tem valor pela justiça e não falar. Porque o que a justiça faz é falar para aqueles que não têm voz. E não há ninguém em nossa nação com tanta pouca voz quanto os que ainda não nasceram. Em outras partes do nosso país, os pobres, por exemplo, não têm voz. Bem, eles precisam ser protegidos e defendidos. Estava lendo Provérbios esta semana, onde um rei justo, temente a Deus, onde ele protege os direitos. Essa é a palavra bíblica, os direitos dos pobres, os direitos dos aflitos. Isso deve ser parte da nossa busca por uma expressão governamental justa, onde sacrificamos para falar em nome daqueles que não têm tanta influência na terra quanto você. Isso é o que é autoridade. Autoridade é o uso adequado do favor de Deus em sua vida para fazer por outra pessoa, especificamente por aqueles que não têm voz. De volta onde eu estava. É um pouco tangente, mas me sinto melhor. Isso é falar em nome daqueles que não têm voz. E não há grupo na nação que tenha menos voz do que os que ainda não nasceram. Deve ser importante. Acredito em votos, acredito em coisas naturais como escrever uma carta, votar, esse tipo de coisa é importante. Mas a grande coisa que devemos fazer é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Precisamos da nossa terra curada. Tem sido estrupada e saqueada por injustiças por muito tempo e por muitos grupos diferentes. Tudo bem, vamos voltar e vamos ver se entramos na mensagem. Estamos saindo da palavra inveja e sabedoria inferior e vamos fluir para o capítulo 4. Existem avisos aqui, portanto, quero ler 11 versos de uma vez, o que raramente faço, porque a capacidade de atenção é desafiadora, mas vou te desafiar. Me escute. Procurem suas Bíblias. Vamos ler esse versículo, verso 1. De onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para os tomar deles. E, no entanto, não têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem por motivos errados,
apenas prazeres, seus próprios prazeres. Gosto do versículo na outra versão, diz que você pede e não recebe porque pede com motivos errados. Então temos aqui uma questão do coração. Na comunhão, a questão do coração é tudo. Verso 4, adúlteros e adúlteras, essa é uma afirmação. Vocês não sabem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? Se desejam ser amigos do mundo, torna-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado em nós, por Deus, tem ciúmes? Eu não gosto dessa tradução. Em outra versão diz um pouco melhor. Diz que Ele, falando do Pai, deseja zelosamente o Espírito que vive em vós. Sabe, mostra essa relação entre o Espírito Santo sendo confiado a nós e o próprio Pai ansiando ou tendo zelo pelo esse Espírito Santo que vive em nós. Tudo bem? Sim, Bill. Amém. Verso 6. Contudo, Ele nos dá graça. Como diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Aqui está um versículo-chave que muitos de nós memorizamos. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem-se as mãos, pecadores. Sim. Lavem as suas mãos, pecadores, e purifiquem seu coração, vocês que têm mente dividida. Haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, e que o seu choro tome lugar do seu riso. Em outras palavras, não deixe o seu arrependimento ser superficial. Oh, me perdoe. Sabe, essa coisa superficial. Vá fundo. Se estiver profundamente enraizado em sua natureza, vá fundo no seu arrependimento. É com isso que ele está lidando aqui. Essa guerra que está acontecendo de você precisa ser tratada e você não pode lidar com ela levemente. Por isso que ele, sabe, em avivamentos, você vê massivos arrependimentos que nunca é casual. É sempre caro. É sempre caro. Porque quando uma pessoa se apresenta diante do Senhor, nesse nível, ele sabe, ele está entregando tudo. Tudo. Essa é a palavra do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exultará. A primeira metade do versículo 11 é tudo que precisamos para hoje. Irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Vamos começar com essa última frase. Vamos voltar e falar sobre isso. Percorrer esse capítulo. Me escute, o Senhor está nos fazendo um favor. Sempre que Ele traz a você e eu um mandamento, nunca é restritivo no centro de punição, é sempre um convite à vida. Todos os seus comandos conduzem à vida, todos os seus mandamentos nos afastam do que destrói e nos convidam para o que nos sustenta. Ele não nos dá um mandamento tipo, cave um buraco e agora tampe, só porque Ele está tentando achar coisas para nos manter ocupados. Ele nos dá mandamentos porque Ele tem esse sonho sobre nossas vidas, que entraríamos na plenitude da alegria. A verdade te libertará. Não é só saber a verdade, é viver na verdade em experiência. É de onde vem a verdadeira liberdade em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor nos dá esses comandos. Ele diz, Ele está falando de um grupo de pessoas que têm seus valores corrompidos e Tiago está indo contra eles, confrontando-os. O que, quantos entendem, quando estamos nesse tipo de erro, precisamos de alguém que se importe o suficiente para ficar conosco e se grudar a nós e dizer, ouça. Então, essa demanda por arrependimento. Deixe-me voltar ao versículo 11. Vamos começar aí, vamos voltar ao início. Irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Se eu julgar alguém, se eu criticar e pronunciar um julgamento sobre uma pessoa, estou julgando a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? A lei de Cristo é a lei do amor. Se eu julgar uma pessoa, estou julgando a lei, porque estou declarando que ela é inferior à minha própria opinião. Não faça isso. Quando você julga uma pessoa, é muito fácil, especialmente nesse clima político, apontar o dedo e fazer todo tipo de coisa. Gastei tempo nas últimas 2 semanas, não me lembro quantas vezes agora, mas lendo repetidamente Isaías 58, vez após vez. E lá ele diz, se você parar de apontar o dedo, essa coisa do julgamento, essa coisa da acusação, essa crítica, se você parar de apontar o dedo
Se parar de tentar provar que o outro está errado e que você está certo, se você parar com esse absurdo, haverá uma restauração de coração e mente e Deus nos colocará de volta a um lugar de grande abundância. Isso é muito forte no meu coração agora. Volte ao versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem, não têm, e até matam para consegui-lo, invejam os que outros possuem, fazem guerra para tomar deles, e não têm porque não pedem. Eu estava pesquisando isso e duvido muito que esteja olhando para um grupo de crentes que tem a reputação de se matar. Não há registro disso acontecendo aqui nessa história da igreja. Você não tem grupos de crentes que incitam guerras. O que Tiago está fazendo é identificando algo que precisamos de ver. A cobiça está na raiz de todas as guerras. Leia a história. As guerras começaram porque essa nação pensa que merece melhor terra do que a outra. E a outra tem, então entra em guerra porque querem o que o outro tem. Essa nação quer melhores rotas marítimas, rotas comerciais, e eles não têm portos. Então eles vão à guerra com essa outra para tomar os seus portos marítimos para que tenham melhores rotas de comércio. Às vezes, existem os campos de petróleo, os recursos minerais, há todas essas coisas diferentes. Em outras palavras, eu quero o que você tem. E o que Tiago está fazendo, está nos fazendo um favor. Se permitir que essa coisa resida em você, essas serão as sementes da guerra. É por isso que há tanto conflito em nossa própria alma quando entramos nesse modo de operação. Se pode imaginar, Deus tem bênçãos em linha para cada pessoa que responde a sua palavra. Eu não acredito que sua renda mostre sua espiritualidade. Não gosto disso. Mas também não gosto que o não ter comprove a sua espiritualidade. Acho que ambos são horríveis erros de aplicação da verdade. Toda a Escritura testifica. Quando estabelecemos o Senhor, em todas essas coisas serão acrescentadas. Ele gosta que a bênção seja um acréscimo à vida e não a busca pela vida. E é isso. Contanto que eu busque sua face primeiro, contanto que eu esteja me dando completamente qualquer coisa que você quiser, Deus, você tem. Então Ele pode confiar em mim. Ele disse aos seus próprios discípulos, tudo que vocês deixaram para me seguir. Em Marcos 10, Ele disse, eu vou te dar 100 vezes mais na sua vida, com perseguição. Em outras palavras, porque você deixou por mim, eu posso te confiar de volta, mas a perseguição te manterá honesto. Se você não entende esse nível de... Um amigo meu chama de a perseguição de imposto de renda. Eu falo, como assim imposto de renda? Quanto mais renda, mais imposto. É assim como funciona na vida. Então, Jesus prometeu aos seus próprios discípulos 100 vezes mais. Ele não estava falando sobre mansões e esse tipo de coisa. Ele estava falando sobre o que Paulo mais tarde testifica. Diz, eu aprendi a ter abundância, aprendi a ter necessidade. Aprendi o que é ter demais. A última coisa no mundo que eu queria fazer hoje é fazer isso sobre dinheiro. Mas meio que se resume a isso nesse sentido. Às vezes, um crente olha para outro crente e deseja a sua posição. Deseja o seu favor, deseja o seu título, deseja o seu dom, deseja a sua bênção. É legal usar a vitória de outros cristãos para inspirá-lo a buscar o Senhor. Mas se eu quero o que Cristo tem e começo a cobiçar e ter inveja do que ele tem, então o que eu fiz foi que eu rompi o ciclo de bênção e entrei no espírito de guerra para obter fora da sequência divina. Veja, quando Deus provê para nós, Provérbios diz isso, quando o Senhor te abençoa, não há tristeza. Mas quando lutamos por conta própria, sempre vem com a carga de tristeza.
Existem muitos líderes em nosso país. Vamos tomar os negócios, por exemplo. Existem muitos líderes empresariais que têm todo o dinheiro e mais do que sempre quiseram, mas perderam a sua família na jornada. Eles estavam dispostos a sacrificar relacionamentos, integridade pessoal. Eles podem ter começado com esses grandes valores, mas eles sacrificaram para ter ganho pessoal. E eles têm grande tristeza. E todos os dias de suas vidas, eles têm que empurrar para baixo essa coisa chamada consciência, onde eles sabem que violaram o seu desígnio para obter algo. Essa é a natureza da guerra, que o Tiago está avisando. Essas coisas guerreiam dentro do seu corpo. Não importa para mim se você quer a casa de alguém, ou o carro, ou o título, ou só inveja pelo que eles têm favor e você não, e que eles são reconhecidos e você não. Não importa para mim qual slot que você colocou, é tudo a mesma coisa. É o espírito de guerra. E nesse momento, nessa nação, temos o espírito de guerra roubando as almas de muitas pessoas em ambos os lados. Não é uma questão política, é uma questão moral, é uma questão de onde vamos alimentar e abastecer o nosso coração. Permitir-nos descuidadamente de apontar dedos uns aos outros, de termos conspiração, ou fazer qualquer outra dessas coisas estúpidas que sabemos o que fazer, na verdade, alimenta esse espírito de guerra. Veja, a cobiça me faz tomar algo fora da sequência divina. Deus tem uma sequência, fidelidade nas coisas pequenas, aprenda a administrar grandes coisas. Existe uma sequência. Quando é o momento dele de liberar algo em minha vida, isso vem sem tristeza. Mas se eu tomar fora de sequência, eu estou em guerra e estou lutando como um ladrão para tomar algo que não é meu. Não significa que não esteja no coração de Deus. Veja, Deus está interessado no processo. Eu estou interessado no resultado. Tipo, jejuei por 3 dias, orei isso e aquilo, clamei a Deus, acordei no meio da noite, andei pela minha sala, clamei ao Senhor por essa vitória e a vitória veio. Eu gosto da vitória, ele gosta do processo, ele gosta do fato que você deixou de comer para falar com ele. Sabe, ele gosta do fato de você não ficou deitado na cama se virando, você se levantou e tomou a decisão de orar. Isso é o que ele gosta. Eu gosto de quando você faz isso, filho. Veja, ele gosta da jornada, eu gosto do resultado, ele gosta da jornada. Quando falamos sobre o resultado, vamos falar sobre coisa material, porque é mais fácil de monitorar e avaliar. Então, eu quero a posse de alguém, a sua casa. Desejo, cobiço e busco e faço todas essas coisas para obtê-lo. Estou fora da sequência divina. Estou fora da sequência divina e digo, mesmo se eu me mexer e manipular e acabar tendo isso, eu fiz como um ladrão, porque o ladrão rouba o que não é deles. E essa questão da cobiça está na raiz e no fundamento de todas as guerras. Tudo bem, suficiente. Verso 4 é muito fascinante para mim. Verso 3 diz, você pede, mas não recebe porque pede com motivos errados. O coração é a questão de tudo. A pureza de coração é o que governa a verdadeira direção da nossa vida. Você pode ter palavras certas, você pode ter as ações externas corretas, mas quando o coração está corrompido, acaba em fracasso. Mas quando fazemos coisas como para o Senhor, verdadeiramente obedientes ao Senhor, então o processo é santo e o resultado é santo. Então aqui no versículo 4 ele diz, adúlteros e adúlteras. Essa é uma estranha coisa para se falar a grupo de crentes. Adúlteros e adúlteras. Não há razão para acreditar que eles estão dormindo com as esposas de outros homens e maridos de outras mulheres. O contexto é, nas Escrituras, o adultério é frequentemente mencionado na mesma frase que a idolatria. A idolatria é adultério espiritual. Paulo identifica a ganância, a cobiça, como idolatria.
Ele está lidando com essa guerra que está acontecendo dentro de nós. Eu quero a posição, eu quero o título, eu quero o favor, eu quero a porta aberta. Não estou recebendo o que eu mereço. As coisas não estão corretas por aqui. Existem essas coisas de merecimento que surgem com o desejo por justiça. E, de repente, eu saí do Espírito de Cristo. E Tiago diz, você é um adúltero. Por quê? Porque você está se movendo em cobiça e não em obediência ao processo que Deus criou para você. Ouço os seus améns por toda a cidade, por todo o mundo, e é encorajador para mim. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Se desejam ser amigos do mundo, tornem-se inimigos de Deus. Essa é uma declaração fascinante. O mundo é provavelmente muitas coisas nas Escrituras, mas eu entendo três. Em primeiro lugar, o mundo nas Escrituras é o que ele criou. A terra e tudo que está nela. Esse é o mundo, ele é dono de tudo. A segunda coisa que o mundo é que são as pessoas do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Portanto, temos a própria criação, temos a humanidade. O terceiro, o qual ele está se referindo aqui, é uma ordem de coisas sem Cristo. É o cosmos, é a ordem das coisas sem Jesus no centro. Muitos crentes, a fim de atrair os não crentes, adotam uma visão errada do mundo. Na verdade, tem uma convicção que muitos cristãos votarão de maneira horrível para justificar sua visão distorcida do mundo. Deus tem uma visão do mundo que não é o que eu acho que importa. Não é o que você pensa que importa. O que Ele diz, Ele tem um certo valor pela vida, um certo processo, a maneira como vivemos. Essa coisa toda de justiça mal aplicada é destrutiva. No entanto, é assim que o inimigo se esconde. Ele se esconde na verdade mal aplicada. E é aí que temos que chegar diante do Senhor e em Sua palavra para obter clareza e coração e mente para que a nossa autoridade seja usada no sentido correto para trazer as pessoas à liberdade, trazê-las à liberdade, trazê-los à vida. Não é sobre a sua opinião, a minha opinião, o grupo, esse grupo, aquele grupo. Isso é inútil. Minhas opiniões não me impressionam. Mas eu amo a mente do Senhor, eu amo a mente de Cristo, eu amo quando Ele fala. E aqui ele diz, amar o mundo, essa ordem separada de Cristo, amar o mundo é estar em guerra com Deus. Portanto, essa mensagem é tudo sobre escolha sua guerra. Escolha sua guerra. Você quer estar em guerra com Deus? Ou você quer estar em guerra com as coisas que procuram manchar e destruir e enfraquecer sua própria posição perante o Senhor? É uma batalha pelo coração. Amém, Bill. Amém. Se desejar ser amigo do mundo, torne-se inimigo de Deus. Eu não faço isso. Isso não é uma decisão inteligente. Sei que no passado a igreja reagiu muito por causa de declarações como essa. O resultado final foi que não houve interação com incrédulos. Isso não é inteligente. Não devemos nos esconder em um estilo de vida monástico e chamar isso que não amar ao mundo. Não, Jesus amou tanto o mundo. O Pai amou o mundo e deu seu Filho unigênito. Jesus amou o mundo e sacrificou sua própria vida. Devemos amar o mundo dessa mesma maneira, mas nunca abraçar a sua visão mundana, a sua ordem de coisas, a parte de Cristo no centro. Não sei se disse isso bem, mas sinto que é um ponto que precisa ser atingido com bastante força, porque eu observei ao longo dos anos como mais e mais cristãos têm um coração genuíno de compaixão por alguém que eles não conhecem e eles comprometem seus valores pessoais para serem aceitos por essa pessoa. Você perde sua autoridade, você perde o poder quando se torna como seu público. A diferença entre ter um valor genuíno para uma pessoa que você ouve e responde a ela e tem compaixão por suas coisas
E então, a diferença entre isso e o imitar as pessoas às quais você está tentando ministrar. Há vários crentes em todo o país que vejo o tempo todo que se parecem cada vez mais com as pessoas que estão tentando ministrar na sua visão do mundo. E estão se tornando tão distorcidos em sua abordagem à justiça e a servir a Deus. Eles se escondem sob essa coisa chamada graça. Uma graça que não leva à vida reta não é graça. Tudo bem. Na verdade, estou muito feliz por dentro. Só pareço bravo por fora. Mas vocês têm sido pacientes o suficiente comigo por um longo tempo. Verso 5. Ou você não acha que a Escritura diz, em vão, Ele deseja zelosamente o Espírito quem vive em nós? Contudo, Ele nos dá graça? Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Acho que precisamos dizer, parece ser bom senso. É bom senso enquanto lemos, mas nem sempre bom senso quando vivemos. Submeter-se a Deus vem primeiro, resistir ao diabo vem depois. Você pode gritar ou berrar com o diabo quando quiser. Se você não está totalmente rendido a Jesus, você está gritando sem poder e sem autoridade. É o lugar onde começamos nosso dia, onde começamos nossa vida com Deus, é que nos rendemos aos seus propósitos. Isso é tão importante, é tão ridiculamente simples, mas quando você começa a experimentar a bênção e o sucesso do Senhor, é fácil esquecer que eu ainda preciso me submeter a Ele. Mas é verdade, às vezes crescemos além da necessidade de submeter. Isso não é verdadeira maturidade. Portanto, submeter-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Essa é uma declaração fascinante. Como se aproxima daquele que está em você? Ele está ao meu redor, ele está aqui, como posso me chegar mais perto? Então, sabe, entende, na proximidade, é coração, novamente, de volta ao coração. Um dos versículos mais assustadores da Bíblia é: afaste de mim, nunca te conheci. Esse versículo me diz que há uma coisa em minha vida mais importante do que conhecer a Deus, é que Ele me conheça. E quando eu adoro a Deus, eu adoro em espírito. Significa que é uma atividade espiritual, faço com a ajuda, a direção, a capacitação do Espírito Santo, mas em verdade, basicamente significa que não escondo nada. Venho a Ele completamente aberto para que Ele governe e dirija tudo. Não escondo isso, não escondo aquilo, sou um livro aberto diante dele. Na verdade, algumas pessoas me chamam de herege por causa de afirmações como: você tem que se abrir para que Ele te conheça. Ele sabe tudo sobre mim. Ele pode dizer quantos tem na minha cabeça, ele pode dizer os que vão cair amanhã, ele sabe tudo. Ele pode dizer o que está acontecendo em cada célula do meu corpo. Mas para Ele, que Ele me conheça de uma forma experiencial, de uma forma relacional, requer a minha resposta, porque eu me abra a Ele. E é isso que diz aqui: aproxime-se a Deus, o que significa: Deus, estou abrindo tudo sobre mim. E você diz: busca a minha face. E a minha resposta é: a sua face eu vou buscar. O que está acontecendo nesse momento? Ele está aqui já. Mas ele vem tão profundo nesse meu interior. E essa batalha do coração, quando eu abro completamente para Ele, transparência, vulnerabilidade, necessidade, gratidão, alegria, celebração, e tudo isso acontece na vida, eu venho, levo tudo isso a Ele. Existe a ternura, essa proximidade, uma consciência dele em minha vida que eu não tinha 5 minutos antes. Esse versículo de João 15, que se torna cada vez mais importante para mim em minha própria caminhada. É um versículo que eu ensinei muitas vezes, amo muito, mas se tornou está me assombrando de certa maneira. Assombrar é a palavra errada, mas me deu graça. Está me seguindo no bom sentido. Apague isso, já é tarde. Essa passagem de João 15, 7, onde diz: permaneça em mim e as minhas palavras permaneçam em você, pedirá o que quiser. O que está querendo? Ele não está querendo que eu seja um crente arrogante, ele está querendo que eu seja um colaborador que em oração implemente seus propósitos na terra. Isso tem que acontecer para que seus propósitos se manifestem na terra. Eu tenho que ter o papel de colaborador, você tem que ter o papel de colaborador. O objetivo são as orações que fazem a diferença.
Mas ele não começou aí. Ele disse, permaneça em mim. Existe esse reconhecimento da presença manifesta do Espírito de Deus, que meu coração reconhece plenamente e empenha em permanecer. A ilustração do contexto é um ramo de videira. Você não pode dizer aonde a videira começa ou onde termina. Não é uma superfície plana, é o entrelaçar de fibras. São profundas, que foi a melhor ilustração para permanecer em Cristo. Você não pode dizer onde eu termino e onde Jesus começa, porque está tudo tão saturado nele, pelo seu reconhecimento da sua presença, o Espírito de Deus sobre mim, e o envolvimento de coração a coração tão entrelaçado. Eu estou permanecendo nele, a sua palavra está... É tudo... O que é importante para mim? É o que Deus está dizendo. Eu não tenho direito à minha opinião, eu deixo isso, o que Deus está dizendo nesse assunto. Sabe, essa coisa onde eu trago o meu coração e menciono nessa meditação bíblica, eu trago isso, essa postura de render a Ele. É onde tudo que você disser, eu faço. Sabe, é isso que ele está querendo. Ele está querendo uma família de crentes, cooperadores, que estão submetidos e rendidos à presença manifesta de Deus, que ele pode confiar a eles qualquer oração e será feito. Assim como ele fez com Salomão. Salomão foi o único que teve o seu único desejo, exceto pela igreja. A igreja tem isso inúmeras vezes todos os dias. Muitas vezes desperdiçamos a oportunidade de pedir o que quisermos. Precisamos aprender a permanecer. Temos que aprender a palavra que habita em nós e nessa posição, a orar algo que nos mova, sabendo que o moverá. Se isso não me move, não o move. O versículo 10 é onde terminaremos. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Acabei de lançar um livro chamado Born for Significance. A razão para esse livro é que não sabemos lidar com as bênçãos. Ou leva as pessoas à corrupção ou egoísmo. É uma loucura. Todo o Velho Testamento e no Novo Testamento acontece o mesmo. É a administração adequada da bênção que nos equipa e nos permite impactar o mundo ao nosso redor culturalmente. É através do bom gerenciamento dos recursos e bênçãos. Não importa se é dinheiro, favor, posição ou título, não importa o que seja. Esse versículo aqui ilustra um ponto que eu gostaria de destacar. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no seu tempo certo. Eu amo quando as pessoas se humilham sob a poderosa mão de Deus. Nem sempre ficamos felizes quando Deus os exalta. Não sabemos o que fazer com uma pessoa exaltada. Vamos ser honestos, não sabemos o que fazer, porque não temos uma teologia para isso. A Bíblia diz, você ora em secreto, Ele recompensa em público. Nós o buscamos em secreto, Ele nos recompensa em público. Veja as pessoas sendo recompensadas em público e ficamos desconfiados. Como que chegaram lá? Sem perceber que foi Deus quem fez, porque as viu no secreto, no íntimo das suas vidas. Não temos uma teologia que permite que alguém seja abertamente, extravagantemente abençoado diante dos nossos olhos, por causa da inveja, por causa da cobiça. Esse é o centro do coração de Deus que está lidando. Vemos, sabe, as pessoas buscar o reino de Deus. Nem sempre gostamos quando Ele adiciona tudo à sua vida. Esse é um momento em que aprendemos a monitorar, pastorear as atitudes do nosso coração. Pequenas coisas surgem quando começamos a pensar, se fosse meu, ou talvez seja uma palavra dura para alguém, é impaciente, é crítico, é apontar o dedo. Pequenos momentos em que essas coisas começam a vir à tona e Deus dá um alerta. Ele nos dá um alerta dizendo, você não foi criado para ser assim. Você pode abandonar esse estilo de vida agora. Você pode abandonar esse estilo de vida e você pode lavar suas mãos dessa influência agora. E Ele nos convida a esse estilo de vida, sabe, onde nós falamos, Deus, não há nada que eu queira em minha vida além do que está no seu coração. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos e
obviamente, todos em casa, e eu falava com impaciência e reunia a família. Vocês sabem que tudo que eu quero na minha vida é honrar Jesus. É tudo que eu quero. Orem por mim. Eles colocavam suas mãozinhas em mim e quando eles estavam mais velhos ainda faziam assim, orando por mim. Eu ficava impaciente com a situação e confessava a eles e sabe, dizia a Benny, você sabe, tudo que eu quero fazer é honrar Jesus. E se vir uma atitude se formando em mim que eu ainda não percebo, por favor, faça-me um favor. Estou te pedindo, estou te implorando, me mostre. Por quê? Porque temos que ser responsáveis para evitar o desastre sobre o qual Tiago alerta e cumpramos a promessa que ele profetizou sobre nós. Humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. Ele vai te exaltar. E quando ele te exaltar, lembre-se das palavras de Salomão. Deus o favoreceu grandemente, Salomão. Deus o favoreceu grandemente porque ele ama as pessoas ao seu redor. O favor na minha vida tem que beneficiar as pessoas ao meu redor. Ou é um favor mal utilizado? Sabe, se você está assistindo isso e você nunca entregou sua vida a Jesus, sabe, ele não vem só para realizar seus sonhos e te fazer bem. Ele vem como Deus, é o Senhor de tudo, e Ele é digno de ser servido e amado porque Ele é a fonte de toda a vida. Se for você, conecte-se com alguém na Bethel TV ou no YouTube, no chat, diga a eles que você deseja receber Jesus e que isso seria o início da mudança e da transformação do resto de sua vida. Vamos orar. Pai, deixe-nos viver um santo temor todos os dias vindouros, como, sabe, uma santa alegria pelo que você já fez, o que está fazendo, o que está prestes a fazer. Entregamos tudo isso a você e declaramos, é tudo para a sua glória. Tudo. É tudo para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.